Olá, eu sou o Clayton Macedo, sou doutor em endocrinologia e sou especialista em medicina do exercício e do esporte. Eu presido o departamento de endocrinologia e metabologia do exercício da SBEM e também coordeno o mesmo departamento da ABESO. Nós vamos conversar sobre monitorização contínua de substratos energéticos, basicamente da glicose no alto rendimento, em pacientes sem diabetes. Esses são meus potenciais conflitos de interesse, eu não tenho nenhum para essa palestra. E nós sabemos que a resposta glicêmica ao exercício físico, ela varia individualmente e principalmente ela varia em relação ao tipo de exercício e à intensidade desse exercício. O exercício de endurance, de resistência, ele tende a baixar os níveis glicêmicos, o exercício de explosão tende a aumentar, o HIIT ele oscila entre um aumento e uma diminuição discreta, e o exercício resistido à musculação ou similares tende a aumentar a glicemia. Nós podemos mensurar essas variações glicêmicas inicialmente em pacientes com diabetes através de sensores que permitem que nós monitoremos continuamente os nossos níveis de glicose, no caso desses sensores da glicose intersticial. Aqui é um exemplo ilustrativo de uma paciente minha com diabetes mellitus tipo 2, mas insulinizada inicialmente, e vocês veem as diferentes métricas que esse sistema de monitorização, além do perfil diário de variação da glicose, ele pode mostrar. Então, nós temos métricas como o intervalo no alvo, o tempo em hipo e hiperglicemia, a média da glicose, uma estimativa da hemoglobina glicada, que é um indicador médio de glicose, a variabilidade glicêmica, e tudo isso pode ser acompanhado sequencialmente. Então, essa paciente, ela começou descompensada do diabetes, com tempo de alvo, no alvo de 13%, né? E ela acabou com um tempo no alvo de 78% e uma glicada que originalmente era 9,4, 6,4. Então, essa tecnologia nos permite ser mais assertivo na conquista das metas glicêmicas, no ajuste da medicação, principalmente insulina, mas também hoje em pacientes com diabetes tipo 2, e o que nós vamos ver aqui seria alguns aspectos em relação à utilização dessa metodologia de monitorização contínua da glicose intersticial para indivíduos que não têm diabetes. Vocês veem que existe uma variabilidade no perfil diário da glicose, ela oscila dentro de faixas que são consideradas normais, e talvez essas diferenças possam fazer sentido na avaliação de indivíduos, principalmente que competem a nível de elite. Então, nós vemos aqui só como exemplo dois gráficos, aí comparando a glicemia sanguínea com a glicemia do CGM, da monitorização contínua, da glicemia intersticial. Vocês vão ver aqui existe uma correlação boa, não é, entre essas duas medidas, e à esquerda vocês têm um café da manhã com baixa quantidade de carboidrato, onde as oscilações da glicose elas são menores, e uma dieta rica em carboidrato fazendo um pico de aumento da glicose, isso avaliando indivíduos adultos saudáveis sem diabetes. Então, esses dados fazem com que a gente pense em usar isso em atletas. E aqui eu tenho um exemplo de um indivíduo normal,
as incursões da glicose, a variação com o exercício, com a alimentação, e acima eu tenho um ciclista de elite, onde nós vamos ter umas variações maiores dessa glicemia, dependendo do exercício, da ingestão de nutrientes e principalmente da intensidade desse exercício físico. Esse é um trabalho interessante, porque ele juntou alguns artigos da literatura e a gente vê que boa parte dos indivíduos normais, sem diabetes, eles mantêm um range, uma variação de glicose que é mais ou menos similar. Incursões para mais ou para menos, elas são mais raras, e as médias de glicose, elas se assemelham. Então, acima a gente consegue ver a variabilidade da glicose, dessa monitorização contínua da glicose na vida real, e a gente vê indivíduos normais, indivíduos com pré-diabetes, que na realidade não é o objetivo dessa aula, e aí a gente já começa a ver umas variações e alguns picos, e abaixo indivíduos com diabetes. Essa monitorização contínua em indivíduos saudáveis, ela pode ter uma série de aplicações. Então, possíveis aplicações para a gente fazer screening de diabetes, né? Então, existe já na literatura evidências robustas do uso em indivíduos com pré-diabetes, classicamente indivíduos com diabetes tipo 1, mas também com diabetes tipo 2, né, para melhorar a atividade física, melhorar o comportamento nutricional, talvez regular o estresse e uma tentativa de otimizar a performance, tanto pré-exercício como durante o exercício, assim como pós-exercício, acompanhando a resposta glicêmica desse indivíduo que teoricamente é de alto rendimento e que essas informações podem realmente fazer diferença na performance desse indivíduo. Esse é um artigo que interpretou a relevância dessa monitorização contínua de glicose em indivíduos que praticam endurance, né, exercícios de resistência de alta duração, e mostra que, na realidade, essa metodologia ela é uma métrica que é avaliável, que é facilmente avaliável, ela mostra a fisiologia e poderia dar informações em relação às necessidades dietéticas e também para monitorar a recuperação e a carga do treinamento. O que acontece é que esses atletas, eles têm perfis de glicose e resposta ao exercício e à dieta que muitas vezes desafiam a nossa compreensão em relação à regulação da glicose. Então, uma das mensagens que durante essa aula a gente vai trazer para vocês é que a gente precisa ainda ter mais dados para determinar o verdadeiro valor dessa monitorização contínua da glicose, no sentido de ajudar esses atletas a otimizar resultados, tanto no treinamento quanto na competição, e também gerenciar de uma forma mais saudável esse treinamento. Mas a gente já tem visto a própria Abbott, por exemplo, que é uma das empresas que comercializa sensores de monitorização contínua da glicose, já vem patrocinando atletas de alto rendimento. Aqui vocês têm dois maratonistas, né? Um holandês e o outro africano, queniano, né? Utilizando a medida desse substrato energético, no caso a glicose, para
melhorar sua performance. E a gente tem na literatura aí vários casos e nas manchetes de atletas que utilizam esse sistema, que vocês têm uma medalhista australiana de ouro no revezamento das Olimpíadas de Tóquio, que infelizmente não está participando das Olimpíadas de Paris, mas que usou essa tecnologia para perseguir a medalha. Nós tivemos o Thiago Braz, né, nosso atleta de salto, que infelizmente não está participando das Olimpíadas por questões de doping, mas ele utilizou um desses sensores e, com certeza, as informações que ele obteve foram transpostas na regulação tanto da ingestão de substrato energético, quanto na regulação do seu treinamento físico. E a gente poderia enxergar o papel dessa medida, né? Olhando pelo exercício, a hipoglicemia ela pode afetar o desempenho em exercícios, né? Tanto de resistência, mas também o exercício resistido, o consumo de carboidrato ele vai impactar no desempenho, então dependendo da oscilação da glicose, o fato dele ingerir ou não carboidrato vai mudar desempenho, fadiga, né? Os exercícios de alta intensidade às vezes desencadeiam hiperglicemia, isso também deve ser monitorado, né? E os exercícios, às vezes, que não induzem um aumento da glicose, muitas vezes podem sugerir excesso de treinamento. Se a gente for olhar para a saúde, né, nós podemos ter a monitorização dessa glicose como indicador de saúde, principalmente pensando em screening de diabetes, né? Esses atletas também, eles podem ter uma resposta variada ao exercício e à dieta, mas a gente ainda não sabe bem como aplicar a informação dessa variabilidade na performance ou como indicador de saúde, mas sim, quando esses níveis eles são mais baixos, né, principalmente noturnos, esse indivíduo pode ter alguma disfunção metabólica e hormonal. Em relação à dieta, é óbvio que um nível baixo da glicose pode mostrar um balanço energético negativo, como, por exemplo, na síndrome de deficiência energética relativa no esporte. Nós podemos ter uma resposta hiper ou hipoglicêmica, dependendo do perfil de exercício físico, né? Esses indivíduos que têm um aporte menor de carboidrato, eles podem ter diminuição da glicose noturna, e o uso do CGM poderia otimizar as refeições, né? Tentando enxergar a variação da glicose pós-refeição, mas os dados ainda precisam ser melhor trabalhados. E, por último, na recuperação também a gente tem alguns dados da literatura mostrando que a hipoglicemia noturna ela pode perturbar o sono e a recuperação do atleta, então a monitorização poderia alertar em relação a essa situação, né? O aumento da glicose poderia indicar uma resposta inflamatória ao exercício físico, e também uma variabilidade muito aumentada poderia indicar uma resposta ao estresse do exercício, e aí indicar que esse atleta precisaria de um maior período de recuperação. A gente teria utilização desse sistema de monitorização, vocês já conhecem bem as indicações clássicas do diabetes tipo 1 e tipo 2, mas também na hiperglicemia do estresse, na hiperglicemia hospitalar, no pré-diabetes, como eu comentei. Agora nós já temos aprovação para diabetes gestacional, e já existem em alguns serviços a utilização
desse sistema de monitorização para regular estilo de vida em pacientes, principalmente ingestão calórica e resposta glicêmica em pacientes com obesidade e com síndrome metabólica. Além disso, nós podemos acompanhar fazendo gestão de nutrição parenteral, acompanhar pacientes que estão recebendo altas doses de esteroide que fazem hiperglicemia, acompanhar a hipoglicemia em bebês, filhos de mães com diabetes, acompanhar a hiperglicemia em bebês prematuros e acompanhar erros inatos do metabolismo que cursem com hipoglicemia, além de trabalhar a pesquisa comportamental. E aí sim entra esses novos dados em relação à saúde e bem-estar para monitoramento de estilo de vida, de dieta e exercício, para triagem de saúde metabólica e no atleta de elite, otimização e desempenho, otimização do desempenho físico máximo e também para monitorar a eventual hipoglicemia. E aí nós já temos no mercado inúmeros dispositivos que fazem essa leitura. Aí eu cito principalmente a Abbott, que tem o Freestyle Libre em várias versões, inclusive uma que eu vou mostrar agora, que foi aprovada para indivíduos sem diabetes, que é o Lingo, e da mesma forma, a Dexcom também tem dispositivo Stelo, né, aprovado para utilização fora do âmbito de pacientes com distúrbio hiperglicêmico. Aqui nós temos o lançamento pelo CEO da Abbott, o anúncio desse dispositivo, que ainda não existe no mercado, que além de medir glicose intersticial, ele mede também cetona, lactato e álcool. Isso seria um diferencial na avaliação do atleta de alto rendimento. Hoje, o que nós temos dessa marca, na realidade, é o Freestyle Libre. Agora, aqui no Brasil, nós temos o 2 Plus, né, que acaba medindo a glicemia, mas em alguns locais do mundo nós já temos a aprovação para uso em indivíduos saudáveis. Esse, por exemplo, é uma parte do marketing desse Lingo, que hoje no comércio, principalmente no Reino Unido, ele apenas mede a glicose intersticial, mas ele é acoplado a um sistema que orienta performance, exercício, dieta e que monitora o rendimento. Então, vocês têm aqui exemplos do aplicativo desse Lingo, né? E aqui atrás o kit, onde tem o aplicador e a caixa com bem à esquerda, né? E a caixa com o dispositivo, e aqui à esquerda sinalizando o controle alimentar e à direita a prática de atividade física. Da Dexcom, nós tínhamos a indicação inicial para os diferentes tipos de diabetes e hipoglicemia de outras causas, e agora a gente tem essa nova indicação também aprovada pelo FDA para a saúde e bem-estar e para a monitorização de outras situações clínicas. Aqui vocês têm o material do Dexcom, né, dentro desse Stelo, que seria a versão para não diabéticos, e aí vocês vão ter inúmeras plataformas que usam, na realidade, os sistemas que existem disponíveis, adaptando a informação para a otimização de performance. Então, nós temos esse Cyborg Ultra Human, né, que usa o sistema do Libre 2, mas tem um aplicativo que traz, ele está numa versão beta, né, mas nos Estados Unidos ele é comercializado, que traz essa indicação
para performance. Aí vocês veem para maximizar toda a resposta em relação ao rendimento, e em algumas pesquisas assim mostrando o quanto pode melhorar a performance, o quanto o usuário fica satisfeito com o sistema que um atleta monitorando e o quanto ele recomenda esse sistema, né? Então ele controla metabolismo, ele monitora e ele aprende a partir das informações desse sistema. Aqui vocês continuam vendo o marketing desse equipamento. Vocês notem que, na realidade, ele é um freestyle livre, né, mas ele tem uma capinha protetora por cima, foi o que usou o Thiago Braz na última Olimpíada. A gente tem uma série de em relação a isso, focando em indivíduos sem diabetes, né? Nós não sabemos bem o impacto do fato desses indivíduos monitorar a glicose, o quanto isso vai interferir no comportamento alimentar e em desfechos como o peso, por exemplo, o impacto dessa monitorização na performance esportiva, no próprio sono, como vem sido anunciado por algumas daquelas plataformas que eu mostrei, o quanto o fato do indivíduo monitorar sem ter diabetes, ele pode prevenir o diabetes em indivíduos saudáveis. Eu não estou aqui mostrando os dados de pré-diabetes, e também a gente não sabe bem qual seria a métrica mais importante para ser abordada. Seria a glicemia de jejum, a pós-prandial, a glicose média, né, o tempo no alvo ou o próprio coeficiente de variação. E muito menos também o custo-benefício em relação à utilização desses dispositivos. Eu acho que a gente precisa evoluir bastante em relação a essas informações, sempre lembrando que os dados que nós temos hoje, eles têm muitas limitações, às vezes o tamanho da amostra, a grande variabilidade de modalidades esportivas, a variação de duração e até de desenho dos estudos que estão publicados. Também a gente tem que entender que existe uma variabilidade individual, uma resposta individual. A gente tem isso bem definido em pacientes com diabetes, e a gente precisa entender melhor indivíduos saudáveis. Nós vamos ter, com certeza, fatores que vão confundir a nossa análise, as diferenças na dieta, na hidratação, no estado de treinamento e recuperação. Também, às vezes, existe dificuldade na adaptação do dispositivo, também considerações psicológicas, né, e o próprio custo-benefício de se utilizar. Para o futuro, a gente pode ponderar que a gente vai ter cada vez sensores mais precisos, menores, mais confortáveis, com maior duração de tempo, né, com uma conectividade também mais aprimorada. A gente já evoluiu bastante nisso. A ideia de integrar isso com outras tecnologias, outros aplicativos, por exemplo, de monitorização cardíaca, de contagem de passos e de alimentação também, e aí sim a gente ter uma visão mais holística da condição desse atleta, né? Então, medindo sono, hidratação. A ideia é que a gente possa, no futuro, utilizar a inteligência artificial para analisar esses dados em pacientes sem diabetes e fornecer recomendações de treino e de nutrição. Também aumentar a conscientização entre os atletas e os outros profissionais, né, em relação a essa tecnologia, e as pesquisas, obviamente, a gente vai precisar ter mais dados que mostrem esses benefícios nos diferentes cenários e aumentando a base de evidência científica. Além disso, desenvolver diretrizes, regulamentações para o uso
desse sistema em atletas, também garantindo segurança e eficácia, um apoio psicológico e mental também para fornecer suporte, gerenciar melhor estresse e ansiedade relacionados à performance esportiva, e talvez algo que tenha um impacto bem interessante, né, é transformar essa informação numa abordagem mais assertiva da nutrição esportiva, ajustando de uma forma mais dinâmica, baseada em nível de glicose, no caso aqui intersticial, em tempo real. Então, finalizando, eu vou deixar algumas mensagens, né? Então, a regulação da glicemia ela é um processo complexo, é influenciado por vários fatores, os carboidratos são um deles, exercício, estado de treinamento, e tem uma variação individual. Então, otimizar os níveis de glicose para melhorar o desempenho, os resultados de saúde, é uma área que provavelmente vai evoluir. O monitoramento ele pode ser utilizado para monitorar níveis de glicose durante exercício e recuperação, e conhecendo essas respostas típicas da glicose ao exercício, à dieta, os desvios das respostas esperadas da glicose, a gente vai poder detectar, usar esse dado para interpretar nível de estresse, disponibilidade energética e a própria saúde como um todo desses indivíduos. Sempre lembrando que os atletas, eles têm perfis que são individuais de variabilidade glicêmica. Muitas vezes, alguns atletas, eles podem passar tempo do seu treinamento, tanto em hipo quanto em hiperglicemia, e o sistema aí sim ajudaria a regular não só diagnóstico, mas o aporte calórico. Obviamente, a gente vai ter que ter mais pesquisas, né, para utilizar realmente isso como uma ferramenta para a orientação do atleta, e aí sim a gente vai poder adotar, usar os insights dessa monitorização para adaptar o treinamento, a nutrição e melhorar como um todo o desempenho e o resultado na saúde desses indivíduos. Aqui eu deixo uma homenagem ao nosso grupo da Unifesp, de Endocrinologia do Exercício, que é um grupo pioneiro no Brasil, os membros da diretoria do Departamento de Endocrinologia do Exercício e do Esporte da SBEM e do Departamento do Exercício e do Esporte da ABESO. Muito obrigado, fica aqui o meu contato.